conta de luz virou fonte de dado para a Receita Federal. Água, esgoto, energia, telefonia. Aquilo que você paga todo mês sem pensar duas vezes, agora entra num cruzamento que não existia até ontem. Ou você ainda acha que a auditoria da Receita Federal depende de um monte de velhinho sentado atrás de uma mesa de repartição pública, com pilha de papel até o teto, carimbando o processo? Alguém que para cruzar a sua conta de luz com a sua declaração levaria meses e desistiria no meio do caminho? Ele não existe mais. O que existe hoje é uma estrutura inteira de fiscalização digital, uma das mais sofisticadas do mundo. Cartórios, bancos, prefeituras, imobiliárias, corretoras de criptoativos, tudo conectado, tudo conversando, tudo cruzado automaticamente e em tempo real. Então, se você recebe aluguel por fora, se você fez um contrato de gaveta para fugir do ITBI, se você acha que a Receita não sabe daquela conta que você abriu numa corretora de criptoativos, ou do Pix que você recebeu ontem sem emitir nota fiscal, eu tenho um aviso para te dar. A invisibilidade fiscal acabou. E você precisa entender como isso impacta no seu bolso e como você pode trabalhar com essa nova realidade. O governo brasileiro sabe exatamente o que você tem, onde está, como se movimenta, e você provavelmente está facilitando o trabalho dele, sem saber. Eu sou Giovana Naia, advogada tributarista e sócia da Togaut Group, a sua consultoria jurídica patrimonial, e hoje nós vamos botar a bola no chão sobre como funciona o cruzamento de dados na prática a partir de 2026. Ao final desse vídeo, você vai entender o que a fiscalização enxerga e, o mais importante, como estruturar o seu patrimônio para que ele resista a qualquer verificação de uma forma 100% legal. Para entender o tamanho dessa mudança, pensa no seu patrimônio como uma casa cheia de janelas de vidro. Antigamente, essas janelas tinham cortinas grossas para enxergar o que tinha lá dentro. A Receita precisava bater na sua porta, pedir licença, abrir pasta por pasta, arquivo por arquivo. Aquele nosso amigo da repartição dependia inteiramente da informação que você dava, ou da que você deixava de dar. E era exatamente isso que fazia do leão um animal bem mais bonzinho do que o rei da selva costuma ser. Mas hoje, essas cortinas foram arrancadas. E não é força de expressão. O Brasil exporta tecnologia de fiscalização para mais de 45 países em 5 continentes. A Angola, por exemplo, está fazendo a transformação digital inteira das finanças públicas com tecnologia brasileira. Se outros países nos contratam para aprender como se faz, imagina o quanto o nosso próprio governo já consegue saber. E o que ele consegue saber? Na verdade, ele consegue saber tudo, se ele quiser. Cada bem que você adquire ganha uma espécie de rastreador digital. Uma nota fiscal eletrônica emitida em segundos, um imóvel escriturado em cartório, um Pix que entra na sua conta, um criptoativo comprado no exchange, tudo isso vira dado disponível para o cruzamento, e em tempo real. O leão deixou de ser bonzinho. E o grande erro de muitos empresários e investidores é desenhar planejamentos patrimoniais e sucessórios baseados na premissa de que a Receita não vai ver ou não vai descobrir. Ela não saberá. No ambiente digital em que a gente está começando a viver, planejar com base na invisibilidade virou o maior risco que existe. Pode expor você a uma multa de 100% ou até 150% do imposto, dependendo do caso. Mais juros pesados e, no limite, ainda uma acusação de crime contra a ordem tributária brasileira. Se você quer blindar o seu patrimônio e a sua família com uma inteligência de verdade e não com promessas baratas, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Toda semana eu trago o que a lei realmente diz para proteger o seu dinheiro. E assim, nós vamos juntos pensar em mais liberdade, em mais cuidado e proteção da sua família. Bom, vamos começar agora desmistificando o primeiro grande fantasma que assombrou a internet, a tal da e-financeira. Você lembra quando o vídeo do Nicolas Ferreira viralizou alertando todo mundo sobre o Pix? O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Foi um dos vídeos políticos mais vistos da história recente do país. Foram mais de 300 milhões de visualizações. E fez o que precisava ser feito. Acendeu o alerta sobre a caneta do governo em cima do bolso do brasileiro comum. O empresário, o autônomo, o trabalhador informal, todo mundo entendeu que o Estado estava expandindo o alcance dele sobre a vida financeira das pessoas. E entendeu certo. Mas agora, aqui na cadeira de tributarista, deixa eu só te explicar exatamente o que aquela norma fazia. Porque essa parte técnica muita gente ainda não entendeu e ela muda para o seu planejamento. A norma não criava um novo imposto. O que ela fazia era ampliar o dever das fintechs de reportar movimentações à Receita, algo que os bancos tradicionais já faziam desde 2015. Ou seja,
O mecanismo ali não era taxação, era mais fiscalização. Mas a gente sabe que é aqui que tudo começa e é ali que tudo termina no Brasil, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse canal. Porque enquanto o Nicolas mostrou o cerco se fechando, aqui a gente vai mostrar como sair dele com um patrimônio intacto. E eu não estou falando aqui de esconder alguma coisa, mas de estruturar tudo de uma forma que qualquer fiscalização, do presente ou do futuro, não pegue você desprevenido. Voltando aos fatos, o que aconteceu foi o seguinte: havia uma instrução normativa, a 2219 de 24, que pretendia mudar esses limites. Ela foi expressamente revogada pela instrução normativa 2247 de 2025. Com isso, voltou a valer a regra histórica lá de 2015, que diz o seguinte: que as instituições financeiras informam a Receita qualquer movimentação consolidada acima de R$ 2.000 por mês para pessoa física e de R$ 6.000 por mês para pessoa jurídica. Ou seja, a Receita Federal já sabe o que você movimenta no banco desde 2015. Não é novidade de 2026. Mas, Giovana, o meu Pix vai ser tributado? Veja, o Pix não é renda. O Pix é um meio de pagamento. Não existe imposto sobre o Pix, por enquanto. O problema real está em outro lugar, na incompatibilidade. Se a Receita Federal vê que passaram R$ 50.000 por mês pelas suas contas bancárias, mas no seu imposto de renda você declarou que ganha apenas 5, o sinal de alerta do sistema pode acender. E quando você é chamado para explicar essa diferença, de quem é o ônus da prova? Se não houver um documento idôneo, a Receita vai tributar essa diferença como omissão de receita. Então, o cruzamento de informações é o que realmente deve preocupar, tá? E na prática, o que você tem que fazer? Duas coisas. A primeira, como eu falei, parar de se preocupar apenas com o valor que passa na sua conta, mas começar a entender e se preocupar com a explicação desse valor. Na prática, isso é mapeamento. Então é entender de onde vem cada real que entra e responder uma pergunta simples. Esse dinheiro deveria estar passando pela pessoa física ou pela pessoa jurídica? E aqui vem uma parte que quase ninguém faz: dimensionar o tamanho do problema antes de decidir o que fazer com ele. Porque na maioria dos casos que chegam aqui no escritório, a exposição não vem da omissão em si, vem da estrutura errada. A pessoa recebeu na pessoa física, mas seria muito mais interessante e deveria ter recebido na pessoa jurídica. E agora o passivo não é só o imposto que deixou de pagar, é o imposto, a multa, juros, sobre uma alíquota que nem precisaria ser aquela, se tivesse planejamento. Você não consegue decidir se vale a pena regularizar sem saber quanto custa não regularizar. E é exatamente essa conta que a maioria nunca fez. E a segunda é mostrar o lastro documental de tudo que entra. Cada tipo de entrada tem um documento próprio que resolve a pergunta antes dela ser feita. A venda de um bem tem um contrato, o empréstimo de um sócio tem um mútuo registrado, a devolução de um capital tem ata, uma doação de familiar tem escritura ou declaração. Quem tem esses papéis guardados responde à Receita com uma tarde. Mas quem não tem que contratar advogado e passar, muitas vezes, anos. Guarda essa ideia, tá? Coerência entre o que entra e o que se declara, porque ela vai voltar. E agora a gente vai falar sobre algo que pode deixar ainda mais caro. A gente vai parar de falar de conta bancária e vai falar do seu imóvel. Porque se na parte financeira o cerco já era apertado, no mercado imobiliário ele está ficando implacável. E o grande responsável por isso é o tal do CIB, o Cadastro de Imóveis Brasileiros, o tal do CPF dos imóveis. Ele foi consolidado pela Lei Complementar 214 de 25 e é um dos pilares da reforma tributária. O CIB funciona literalmente como o CPF de cada imóvel no território nacional. Ele atribui um identificador único para cada terreno, casa, apartamento e centraliza tudo num sistema, o Sistema Nacional de Informações de Gestão Territorial da Receita Federal. Antes, por exemplo, os cartórios de registro de imóveis e as prefeituras elas trabalhavam de uma forma isolada. Agora o CIB unifica tudo. A Receita sabe exatamente quem é o dono de qual imóvel, qual é o valor de mercado de referência dele, qual é o valor declarado no seu imposto de renda. E sabe onde isso pode destruir planejamentos mal feitos? Por exemplo, no planejamento sucessório, nos inventários. Às vezes a família tenta fazer a doação de um imóvel ou um inventário, declarando um valor histórico defasado. Por exemplo, um imóvel que vale 2 milhões no mercado, sendo transmitido por 300 mil. Valor de compra antigo para poder pagar menos ITCMD. Com o CIB, a divergência entre o valor declarado no ato e o valor de referência cadastral do imóvel gera uma inconsistência imediata no sistema. O cruzamento é automático.
a autuação do imposto estadual bate na porta antes mesmo do processo de inventário terminar. E as outras pontas desse ecossistema digital que a maioria das pessoas simplesmente está ignorando, às vezes até desconhecendo. Vamos falar, por exemplo, do aluguel. Eu canso de ver proprietários de imóveis que alugam diretamente para as pessoas físicas e acham que por não passarem para uma imobiliária, por exemplo, o governo não vai saber. Primeiro que, se o inquilino declara na declaração que pagou aluguel para você, para poder, por exemplo, deduzir ou reportar, a Receita cruza o CPF automaticamente. Mas tem uma situação bem pior do que essa, e aqui entra uma regra que quase ninguém conhece, mas que existe desde 64 e está viva no regulamento do imposto de renda até hoje. Veja, se você cede um imóvel seu gratuitamente para alguém morar, a Receita entende o seguinte: mesmo que quem esteja usufruindo do espaço seja outra pessoa, você, dono do imóvel, teve uma renda presumida. É chamado valor locativo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Você não recebeu um centavo, você emprestou a sua casa, o seu imóvel, e ainda assim tem um rendimento tributável. Presta atenção na direção disso, tá? Porque quem paga o imposto não é quem mora de favor, não é quem está usufruindo do imóvel. É você, dono do imóvel, que está sendo uma boa pessoa. E quanto? 10% do valor venal do imóvel por ano ou do valor da guia do IPTU. O imóvel de R$1.100.000 de rendimento que você nunca viu na tabela progressiva alíquota de 27,5%. Faz a conta comigo, R$27.500 de imposto por ano, por um favor que você fez. Veja, a única exceção é o imóvel ocupado por você mesmo ou cedido para parente de primeiro grau, cônjuge, pais, filhos. Agora emprestou para o irmão, para o cunhado, para o sobrinho, para o amigo que estava passando por um aperto, tributa tudo. Mas, Giovana, eu combinei com o meu inquilino, com o meu sobrinho que eu emprestei o apartamento, de ninguém declarar nada. É um acordo entre nós. É, eu sei. Essa prática é muito mais comum do que você imagina e ela funcionou por décadas. Mas por quê? Porque a Receita ela não tinha como saber quem estava morando na sua casa, mas agora tem. Se o imóvel está no seu nome, mas a conta de energia, a conta de água, o telefone está no nome de outra pessoa, se ela utiliza aquele endereço, por exemplo, para entregar documentos, entregar obrigações, o sistema identifica a ocupação por terceiro. Isso não prova que existe um aluguel nem uma sessão gratuita, mas acende um alerta. E a Receita vai procurar. Cadê o aluguel declarado? Cadê os 10% do valor venal? Não achou nenhum dos dois? Você vira fila de análise, a tal da malha fiscal. E se você acha que a compra e venda de imóveis também passou batido, sinto lhe dizer. Antigamente, o cartório tinha até o fim do mês seguinte para informar uma transação à Receita. Então, havia às vezes tempo para algum movimento que o vendedor gostaria de fazer. Mas agora, o compartilhamento eletrônico é em tempo real. No momento em que você assina a escritura pública do cartório de notas, a Receita Federal recebe a informação de forma imediata. Aquela brecha de tempo que algumas pessoas usavam para ajustar as declarações antes do cruzamento simplesmente deixou de existir. Eu passei por isso esse ano, quando eu fui entregar minha declaração de imposto de renda, já tinha reporte de um imóvel que eu comprei ano passado. E para fechar o cerco, a tais das moedas digitais. Os criptoativos não são mais terras sem lei. As corretoras nacionais reportam todas as transações e o sistema cruza a sua evolução patrimonial desses ativos e o que você está reportando. A invisibilidade simplesmente morreu. Isso muda tudo no seu planejamento. Eu te pergunto, o seu objetivo deve tentar se esconder do governo? Quem disser que existe uma forma de esconder o patrimônio da Receita Federal, algo à prova de balas, não é desconfiada, tenta entender. Mas eu digo para você, o segredo de um planejamento patrimonial e sucessório robusto tem nome: coerência. Quando nós estruturamos uma holding patrimonial, desenhamos uma doação com reserva de usufruto aqui no escritório, o nosso objetivo é criar uma estrutura que resista à verificação. Nós queremos que, se o robô da Receita Federal puxar o seu CPF, o CNPJ da sua empresa, ele encontre trilhas de documentos, ele encontre narrativa, ele encontre coerência, contratos de integralização alinhados com o valor do seu imposto de renda, laudo de avaliação técnica que justifica o valor adotado, origem do fundo clara, rastreável para cada um dos aumentos, subrogação dos direitos justificando as movimentações, distribuição de lucros documentada por atas, balancetes, ainda mais agora que os dividendos passaram a ser tributados. Isso é planejamento tributário legítimo. É aproveitar os benefícios que a própria lei oferece, com as cartas abertas na mesa. Um patrimônio organizado,
coerente, documentado, passa por qualquer fiscalização de inteligência artificial, porque ele é inatacável. Se você quer garantir que a sua casa patrimonial esteja em ordem antes que um alerta seja disparado, eu vou te passar um checklist prático que eu uso com os meus clientes para a gente ter um norte, para a gente ter o seu score de exposição. Primeiro, conclua a revisão da sua declaração de bens. Pega o seu imposto de renda e analisa a sua evolução patrimonial ao longo dos anos. Muitas das vezes eu vejo um cliente que tem um crescimento patrimonial e não tem uma declaração ali da entrada daquela renda. Então o balanço fica negativo. Confira. Segundo, regularize os seus aluguéis. Se você recebe locação da pessoa física, ou você se certifica de que o carnê-leão está sendo recolhido mensalmente, ou já avalia se não vale a pena a gente trazer esses imóveis para uma holding, por exemplo, e reduzir legitimamente essa carga de imposto. Terceiro, mapeie os imóveis que você cedeu de graça. Se tem alguém morando num imóvel seu sem pagar aluguel, e essa pessoa não é cônjuge, pai, mãe ou filho, verifica o que está acontecendo e se resguarde. Quarto, monitore as bases de cálculos de transmissões passadas. Doações, por exemplo. Se você realizou doações de imóveis ou partilhas recentemente, certifique-se de que os valores declarados possuem respaldo na legislação estadual. Veja, isso não significa pagar mais imposto. Às vezes é verificando isso que você vai identificar uma isenção, algo que você não pagaria nada de imposto, mas precisa ser verificado e alinhado com clareza. Quinto, organize os seus registros imobiliários. Com a implementação progressiva do CIB, garanta que as suas escrituras, matrículas, cadastros de imóveis, todos os seus imóveis possuam dados idênticos e atualizados. Inconsistência cadastral é o prato preferido do novo sistema da Receita Federal. E não se esqueça de guardar, de arquivar todos os documentos de benfeitoria, reforma que você faça na sua casa. Isso pode te custar muito dinheiro lá na frente. Para quem decide jogar o jogo de forma profissional, a fiscalização digital funciona como um filtro. Separa quem faz um planejamento sério de quem ainda vive no amadorismo, contando com a sorte. E agora eu quero te fazer uma provocação. Depois de tudo que você viu nesse vídeo, você consegue responder com sinceridade o quanto seu patrimônio está exposto hoje? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que tem resposta e mensurável. Foi por isso que a gente construiu o Diagnóstico de Exposição Fiscal da Togout. São algumas perguntas objetivas sobre a sua estrutura. Como você recebe, o que está no seu nome, o que você transmitiu, o que está documentado, quais documentos você possui ou não possui. Ao final, você recebe um score, o quanto o seu patrimônio está exposto ao cruzamento de dados hoje e quais são os pontos que mais pesam contra você. É gratuito, leva poucos minutos e o link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Já faz agora, antes de esquecer. Se o seu score voltar alto, aí sim, você vai precisar de ajuda de especialistas. Você pode falar com o nosso time na Togout. A gente faz o diagnóstico completo do seu patrimônio, auditamos a sua estrutura atual e desenhamos uma transição com foco em segurança jurídica e, principalmente, dinheiro no seu bolso. O seu papel é construir uma estrutura tão sólida que passe por qualquer auditoria sem te tirar o sono, uma única noite de sono. Afinal, é isso que define o planejador de patrimônio de verdade. Ele constrói de portas abertas, com antifragilidade. Um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.